Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. É uma alegria estarmos aqui reunidos com você hoje. E a palavra de Deus no livro do profeta Isaías 55 nos convida à salvação dizendo: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Que vocês possam encontrar vida neste culto hoje. Vamos cantar, vamos louvar, vamos estar juntos, para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos.
esconder esse amor não posso. Vou gritar bem alto para o mundo inteiro ouvir. Escutem isso, não me intimido, não me envergonho. Maravilhosa graça me salvou, nada irá me separar desse amor. Amor, não me intimido, não me envergonho. Teu poderoso nome me mudou, nada irá me separar desse amor. Amor. Alturas ou profundidades não irão nos separar. A esperança que eu canto em Jesus firmado está. Alturas ou profundidades não irão nos separar. A esperança que eu canto em Jesus firmado está. Não me intimido, não me envergonho. Maravilhosa graça me salvou, nada irá me separar desse amor. Amor, não me intimido, não me envergonho. Teu poderoso nome me mudou, nada irá me separar desse amor. Amor. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que
me amas com amor sem fim. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado a Deus, porque o Senhor me ama, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor me sustenta. Obrigado, Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse, ó Deus, estar contigo, para que eu pudesse, ó Pai, falar contigo. Obrigado, Senhor. Ó Pai, fale conosco através da sua palavra. Fale conosco, Deus, através do pastor. Abençoe, Pai, a vida dele. Que ele possa, não só aqui, mas, ó Deus, que ele possa refletir o seu amor na vida dele para as outras pessoas. Para que elas também possam sentir, Deus, a tua paz. Para que elas também possam sentir, Deus, o teu aconchego. Ó Pai, fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero nesse momento te entregar as nossas ansiedades financeiras como comunidade e de cada casa, de cada família, Senhor. Na certeza e na esperança de que o Senhor nos supre todas essas necessidades e tem feito isso, ó Pai. Te agradecemos pela autonomia que a nossa igreja alcançou no ano passado, autonomia financeira. Te agradecemos também porque as ofertas, Senhor, foram generosas. Cada família teve o que ofertar, ó Pai. E por isso nós te agradecemos. E já te agradecemos, ó Pai, pelo futuro, pelos nossos sonhos, ó Deus, que o Senhor tem plantado nos nossos corações há tantos anos, ó Deus. E que estamos próximos de realizar, ó Pai, o sonho de termos um templo para juntar o Teu povo. E eu já te agradeço, ó Pai, pelos recursos financeiros, recursos materiais que o Senhor já proveu e que o Senhor está provendo, ó Deus, para o futuro. Ó Deus, abençoa nossas iniciativas, abençoa cada família para que possa ofertar mais e mais e ser generosa mais e mais. E que muitos outros, ó Pai, possam se achegar a essa comunidade, ó Deus, em busca da salvação, em busca da redenção em Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, que a Tua palavra possa ecoar nas casas e nos ouvidos, ó Deus. Que a Tua palavra possa se multiplicar, que o Teu Santo Espírito possa alcançar muitas vidas, ó Pai. Te agradecemos e te agradecemos por hoje, por essa oferta que está sendo dedicada hoje no Teu altar, no nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós damos boas-vindas a todos vocês ao nosso primeiro culto do ano de 2021. Esperamos que o Senhor tenha abençoado todos os irmãos, que vocês tenham tido boas festas nesse período de Natal e Ano Novo. Um período que nós estamos com os nossos corações quebrantados, movidos pela comunhão, pela alegria da comunhão do Pai Celestial nas nossas vidas. E agora, amados e amadas, retomando as nossas atividades pela Igreja Metodista do Monte Alegre, nós iniciamos hoje com o primeiro culto. É um culto que nós vamos trabalhar muito mais uma ação missionária para que os irmãos entendam um pouco do trabalho que será feito esse ano pela Igreja do Monte Alegre. Nesse sentido, então, nós cumprimentamos os irmãos e damos boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos ao ano de 2021 pela Igreja Metodista do Monte Alegre. Esperamos que esse ano seja um ano de ricas bênçãos,
derramadas pelo nosso Pai Celestial sobre a vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Então, amados, aproveitando aqui o ensejo desse início, nós gostaríamos de deixar aqui algumas informações importantes sobre o período de transição, até que nós possamos retornar definitivamente com todas as nossas atividades. Nós teremos ainda a escola dominical, o discipulado e as atividades do Ministério Infantil online, sendo reprisadas até o dia 21 de janeiro, quando nós voltaremos com essas atividades. E nós teremos também no próximo domingo, o próximo culto, será o culto da Santa Ceia. Amém, queridos? Nós então agradecemos, cumprimentamos todos os irmãos para esse início de ano de 2021. Nós convidamos os amados irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias ou simplesmente acompanhar conosco aqui a leitura do livro de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se a Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pelo ano que se passou e pelo ano que se apresenta diante de nós. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, todas as vidas que aqui estão colocadas. Igreja Metodista do Monte Alegre. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos envolva com o teu Santo Espírito e opere em nós, ó Deus maravilhoso, as boas obras da fé, para que sigamos firmes nos propósitos do Senhor, para alcançarmos a missão que o Senhor reservou para a Igreja do Monte Alegre. Sê conosco, Pai, nos abençoando nesse ano que se inicia, nos trabalhos, nos projetos e nas vidas de cada irmão e irmã. Nós oramos agradecidos, Pai, com um coração cheio de gratidão pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor já fez na Igreja do Monte Alegre. E pedimos ao Senhor, Pai, que nos fortaleça, nos guarde, para que a boa obra da fé se revele através de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, antes de nós adentrarmos mais profundamente na palavra de Deus hoje, eu gostaria de dividir com os irmãos um pouco daquilo que é a missão da igreja, para que nós pudéssemos entrar mais profundamente sobre esse assunto e podemos entender claramente a missão que Deus reservou para nós. Primeiro, é entendermos quem a igreja é, quem nós somos, qual que é a missão da igreja, quais são os seus valores, para onde a igreja caminha, a fim de que nós possamos nos situar e também dedicar através dos nossos dons e talentos a alcançar a missão que Deus reservou para nós. Vejam quem somos, quem é a igreja do Monte Alegre. Primeiro, é uma igreja missionária, assim como a igreja metodista é, e baseada em todo o programa regional de ação missionária, a igreja do Monte Alegre se adapta a esse programa, seguindo adiante, seguindo esse planejamento de expansão missionária. E graças a Deus, Deus tem abençoado ricamente a igreja, porque ela está buscando a sua expansão. Então, nesse sentido, a igreja do Monte Alegre é uma igreja missionária comprometida com o evangelho da salvação. Ela é movida pela alegria da comunhão do Espírito de Deus. Ela age de forma acolhedora, acolhendo todos os irmãos em Cristo Jesus. É uma igreja inclusiva, que inclui as pessoas no reino de Deus. É uma igreja discipuladora, porque ensina a palavra de Deus. Faz discípulos com o propósito de participar da missão de Deus, que é levar Cristo ao mundo, ao ser humano, para a transformação pessoal e salvação pessoal de cada um de nós.
A missão da igreja do Monte Alegre, queridos, é participar dessa missão de Deus, que é salvar e alcançar vidas, e consolidando com isso a comunidade de fé, o corpo de Cristo, para que seja curado, tratado e transformado pelo Senhor Jesus através da comunhão da alegria do Espírito Santo. E os valores da igreja, queridos e queridas, é o acolhimento dos irmãos, uma comunidade que possa ser ensinável, é caminhar em unidade com Cristo, ter disposição para servir e doar a Deus, ter a dependência do Espírito de Deus, ter a inclusão social de todas as pessoas, possuir uma liderança participativa em obediência a Cristo Jesus, em obediência à missão e à palavra de Deus. Uma igreja que tenha também pertencimento à família metodista e que gere relacionamento através da palavra de Deus. Com isso, querido, a igreja tem como visão ser uma igreja referência em acolhimento, cuidado e ensino do ser humano, para a capacitação de todos nós, enviando discípulos e discípulas nos caminhos da missão. Essa é a nossa missão, o quem somos, a nossa visão e os nossos valores. Faça parte, querido, da Igreja do Monte Alegre, porque é através da missão que Deus reservou a Cristo Jesus, que a igreja participa, que a igreja acolhe, discipula, ensina e envolve para a nossa transformação pessoal, fazendo discípulos e discípulas nos caminhos da missão. Como nós lemos na palavra de Deus, queridos, o ID tem tudo a ver com a missão de Deus, logo com a missão da Igreja do Monte Alegre, porque Jesus, naquele momento que ele constituiu a grande comissão dos 11 discípulos, ele ordenou que eles fossem, através das nações, levando a palavra de Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse sentido, queridos, a grande comissão que foi constituída pelo Senhor Jesus Cristo, ali com os 11 apóstolos, quando eles partiram para Galiléia, Jesus estava ali, ressuscitado. Diante deles, ele se revelou e a todos eles estavam juntos diante do Cristo revelado. Podemos então, queridos, considerar que aquele foi o início da igreja como ela existe hoje. Jesus comissionou os 11 discípulos, ele estava ali ressuscitado, revelado. A morte havia sido vencida pelo Pai, por Cristo. E Cristo ali estava com todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Ele reinava sobre o universo. Estava vivo diante dos apóstolos. Então, comissionados uma vez por Cristo, eles foram enviados para fazer novos discípulos e discípulos em todas as nações. Essa é a missão da Igreja do Monte Alegre, queridos, que é colaborar com a missão do Senhor, fazendo discípulos e discípulos para uma transformação pessoal e comunitária. Aquele momento que derivou a igreja, que ela se iniciou, ela percorre hoje as nações, até que sejam alcançadas todas as nações para a honra e glória de Deus. Veja que o versículo continua falando, o versículo 17, aliás, quando diz, eles o adoraram a Cristo. Eles caíram ali e prostrados adoraram agora Jesus ressuscitado, que era o seu Senhor. Os discípulos sabiam que, embora considerado pelos hebreus, pelos judeus, apenas como um profeta, Jesus estava ali, queridos, e era uma realidade que ele havia ressuscitado e era Senhor absoluto. Ele reinava agora com poder extremo sobre tudo e sobre todos. Então, diante desse seu Senhor, os discípulos se prostraram e o adoraram. Será que nós temos nos prostrado, queridos, e adorados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Rei da glória, o Rei Senhor sobre as nossas vidas, famílias? Vamos pensar sobre isso. Veja que mesmo diante do Cristo ressurreto, a palavra diz também que alguns deles duvidaram. Embora alguns deles duvidaram, embora todos tivessem fé no seu Senhor e Salvador, alguns talvez duvidaram porque
o pecado, queridos, obscurece a nossa mente. Todos nós pecamos e muitas vezes nós duvidamos. Não que isso seja justificativa, né? Cristo aparece para nós e muitas vezes, por mais claro que isso pareça, nós às vezes duvidamos e preferimos dar ouvido a outras coisas, as coisas do mundo, porque a nossa mente, queridos, fica embotada pelo pecado. É como se você tomasse muito café durante o dia, por exemplo, que ocorre com algumas pessoas, e elas ficam elétricas, não percebem bem as coisas. Às vezes a nossa mente fica embotada e nós não percebemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, por mais claro que isso pareça. Se isso está acontecendo com você, querido, mude a sua mente, volte para o Senhor. Crer que Jesus ressuscitou é fundamental para todos nós. A dúvida, às vezes, é normal, mediante muitas circunstâncias, mas nós precisamos buscar a verdade no meio das dúvidas, porque a verdade está lá, clara, mesmo que ela esteja no meio das dúvidas, pois ela se encontra ali, ela está lá e não devemos ter dúvidas. No versículo 19, Jesus continua nos dizendo: ide, portanto, fazei discípulos. Fazer discípulos aqui, queridos, envolve, primeiro, evangelizar. Nós precisamos evangelizar. O que é isso? Levar o evangelho, a palavra de Deus, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E à luz dessa palavra do Senhor, elas possam alinhar as suas vidas, corrigir, ter entendimento, ter esclarecimento, ter discernimento das suas vidas. Porque a palavra de Deus traz clareza, ilumina a nossa mente para que nós possamos decidir a coisa certa, fazer aquilo que é correto, de acordo com a ética e a moral do nosso Senhor Jesus Cristo, cuja mente é perfeita, é mente iluminada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo em nós, através da palavra de Deus, nos transforma, nos dá discernimento e nos traz a revelação do alto para que nós possamos discipular, evangelizar, levar ao outro aquilo que ele tanto necessita. Nós precisamos pregar o evangelho, como os discípulos foram convidados a fazer, mas também precisamos sustentar o exercício, o treinamento, a orientação. Isso se dá através da escola dominical, do ensino das crianças, do ensino dos adultos, da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a Bíblia, a ler a Bíblia, a ter a instrução do Rei Celestial, daquele que escreveu, que deixou para nós a palavra, para que pudesse entender e caminhar conforme Deus quer para nós. Ele continua dizendo que o ide não é só para um lugar, é para todas as nações, todos os homens, todos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, para que possam resgatar a sua forma genuína e serem de fato essa imagem e semelhança do Senhor Jesus. O alvo aqui, então, queridos, é alcançar todas as nações, todas as pessoas e toda criatura sobre a terra, o que foi revelado depois através de Paulo, o apóstolo, assim como a igreja como um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, constituída através de pessoas e movida pela alegria da comunhão do Espírito de Deus em nós. A igreja, então, é o corpo de Cristo, onde o Cristo é o cabeça, é Ele que pensa, é Ele que nos orienta, nos instrui, nos governa para seguirmos os processos de Deus. A igreja também, amados, é a noiva de Cristo, a qual Cristo virá resgatar depois para morar e viver na glória do nosso Pai Celestial. O discípulo de Jesus, Mateus, continua dizendo, batizando-os. Batismo, queridos, é uma declaração de reconhecimento pelo cristão da Trindade, do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, é a declaração de fé que o cristão tem no Deus Criador. Batizando também tem o sentido aqui de que a identificação espiritual com Cristo deve existir a partir do batismo. Nós devemos nos identificar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele morreu para nos salvar ali na cruz e que Ele também morreu para nos libertar de todos os nossos pecados, de todos os nossos males. E também nós devemos reconhecer
que a morte de Jesus Cristo gerou algumas implicações para nós, que nós devemos fugir do pecado e buscar viver uma vida em comunhão com Cristo. Então, queridos, mortos aqui, mas não mortos fisicamente, mortos para o pecado. Que deve morrer na nossa vida é o pecado, e nós devemos viver pela alegria e a presença de Deus na vida de cada um de nós. Então, mortos para o pecado e vivos em Cristo Jesus, nós deveremos manifestar o nosso caráter moral, a nossa identidade moral, os nossos propósitos éticos e morais voltados para uma nova vida, a qual nós nascemos de novo e percorremos o caminho da regeneração que o Senhor faz em cada um de nós. E essa regeneração, queridos, como já foi dito aqui na escola dominical, só o Senhor pode fazer por nós. Mas Ele faz a partir do batismo, do momento que nós aceitamos a Cristo e permitimos que o Senhor trabalhe em cada um de nós para alcançarmos a plenitude da graça de Deus em nossas vidas. O nascido de novo aqui também, queridos, é porque nós somos uma nova criatura, a imagem e semelhança de Deus, aquele que nos criou para vivermos uma vida plenamente. Nós vemos então que a transformação começa com o batismo, que é o início, e segue até nos tornarmos verdadeiros herdeiros do nosso Pai Celestial. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Se Ele é o Pai, Ele tem uma herança para nós. E essa herança, queridos, todos nós poderemos usufruir dessas promessas que Ele fez para cada um de nós, de forma que nós estaremos assegurando a participação na vida em Cristo, na vida eterna, que é o presente e a herança que Deus tem para nós. Amém, queridos? No versículo 20, ele nos diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele se refere aqui, amados, aos ensinos éticos e morais, como eu já disse, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se refere aqui aos seus ensinamentos, aquilo que Cristo tem para nós, os quais nós só encontramos nos evangelhos do Senhor, como Cristo fez, como Cristo viveu e como Cristo nos ensina a termos e a vivermos uma vida na sua presença. Quanto mais então, queridos, nós vivemos e nos envolvemos com o Evangelho, quanto mais nós participamos da missão de Deus, que é a missão da Igreja do Monte Alegre, da Igreja de Cristo, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo e nós passamos a receber de Deus esse tratamento. Deus vai nos tratando, nos tornando criaturas melhores a cada dia, mais contentes, mais felizes, mais aptos a desafiar as circunstâncias e os problemas da nossa vida, menos dependentes dos problemas, e vamos nos tornando mais fortes, conforme o caráter e a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos trabalhando, queridos. É para isso que a Igreja do Monte Alegre desenvolve os seus projetos na escola dominical, no Ministério do Ensino, no discipulado, nos cultos, em todas as atividades da igreja. O propósito é do Senhor, é Deus que trabalha através de nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para que Ele cumpra com a sua missão. E nesse sentido, a Igreja do Monte Alegre está de prontidão para que o Senhor opere milagres, curas, libertação e transformação na vida de todos nós. Esse é o propósito de Deus e nós aqui estamos nos dispondo para que Deus trabalhe. Sendo assim, então, queridos, uma vez curados, depurados, limpos, para levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que tanto precisam, cumprindo com a missão do Senhor, que é a missão de Deus. Quem pratica, amados, o Evangelho, continuamente prova a sua fé. E a fé provada nos leva à libertação, à cura, a uma nova criatura. Pois o ensino da palavra de Deus representa a edificação do homem completamente, integralmente, pela fé e na sua integralidade. O homem só é edificado quando ele é edificado pela palavra de Deus. Todo o conhecimento do mundo, queridos, toda fama, toda a glória do mundo não se compara à palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é perfeito e só Ele é capaz de nos transformar, de nos fazer uma nova e viva criatura para desafiar as coisas deste mundo. E Jesus continua dizendo, eis que estou convosco.
Ele promete, amados, estar com todo aquele que o receber como seu Senhor, demonstrando assim que o cumprimento da promessa de Deus é infalível, não falha, não fale. A promessa de Cristo não fale, porque todo aquele que está com Cristo terá a sua vitória assegurada. Todo aquele que está com o Senhor Jesus Cristo, não somente ele nos orienta, não somente ele nos encaminha, mas também ele passa a ser o nosso amigo, o nosso companheiro, nosso libertador, o nosso salvador diariamente. Ele diz também que estará conosco até a consumação dos séculos, porque Cristo está conosco até que ele volte, até o segundo advento, que será o momento da sua volta. E quando ele voltar, ele nos levará todos aqueles que o aceitaram e foram os discípulos do Senhor para a glória do Pai Celestial. E para assim, amados, nós darmos atenção e obedecermos ao mandato, à grande comissão que Deus fez. Nós fazemos parte dessa grande comissão. Nós temos a responsabilidade de evangelizar, de expandir o reino de Deus no nosso meio, para que a palavra de Deus semeada produza frutos a 30 por 1, a 50 por 1, a 100 por 1. Se obedecermos ao cumprimento da grande comissão, porque essa é a ordem de Jesus para todos nós. Amém, amados? Glórias a Deus. Nesse sentido, queridos, de caminharmos na expansão do reino e cumprirmos com a missão da Igreja do Monte Alegre, nós temos uma grande novidade. Nós, a partir desse ano, como podemos ver, no ano de 2020, foi grandemente abençoado por Deus para todos nós. A Igreja do Monte Alegre colheu muitos frutos, porque mesmo durante a pandemia, Deus operou grandemente nas nossas vidas e nos transformou e nos fez diferentes. Nos fez novas criaturas e continuará fazendo muito mais nesse ano de 2021, porque Deus tem muito azeite a derramar nas nossas vasilhas. Vamos colocar mais vasilhas, vamos estar de encontro ao Senhor, porque Ele nos continuará abençoando grandemente. Então, queridos, a IMA se expandiu muito esse ano de 2020. Se hoje nós fôssemos voltar para aquele templo atual, não caberiam todas as pessoas ali juntas. Por essa razão, queridos, nós precisamos buscar outra alternativa. Nós precisamos com urgência, amados irmãos e irmãs, de um espaço maior, que possa atender a todas as necessidades e a todos os irmãos que estão se achegando a nós, que estão se achegando à família do Senhor, à família de Cristo, para produzir boas obras e assim nós realizarmos a missão do Senhor. Nós precisamos de um espaço que possa nos dar mais qualidade para trabalharmos todos os projetos, seja com as crianças, com os jovens, adolescentes, com os adultos. Um projeto, querido, que vai abençoar grandemente a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Nós caminhamos então muito esse ano, caminhamos bastante para a autonomia plena da igreja, que certamente, sendo a vontade do Senhor, ocorrerá nesse ano de 2021. Os ministérios se envolveram, trabalharam e se destacaram, como o Ministério da Ação Social, que tem o projeto aí de levar o alimento físico para as pessoas de vulnerabilidade social. Esse projeto tem alcançado muitas vidas, queridos. Nós levamos o alimento físico através da equipe que trabalha todas as quartas-feiras e levamos também a oração, a palavra de Deus a essas pessoas. E para aquelas que querem, que aceitam, nós damos os devidos encaminhamentos para alguma eventual internação e mesmo restauração para voltarem junto das suas famílias. É a palavra de Deus sendo semeada, queridos, a todos aqueles que necessitam. Nós temos também outros ministérios e todas as áreas da igreja que se destacaram, como o Ministério Infantil, na realização dos seus cultos, como a Escola Dominical, como o discipulado e as nossas celebrações, que são inclusivas, para que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Então, queridos, visando alcançar essa autonomia plena e permitir que a igreja atenda a essa expansão missionária ali no bairro do Monte Alegre, nós desafiamos você, querido, nós desafiamos a nossa comunidade a participar da construção do nosso novo templo, onde então será possível plenamente realizarmos essa missão de Deus com mais amplitude, alcançando mais vidas, possibilitando que o reino de Deus possa ser expandido aí através
no bairro através da Igreja do Monte Alegre. Amém, queridos? Vamos apresentar para vocês agora o projeto de construção do templo e quais são as suas capacidades, suas características e aquilo que ele oferecerá para todos nós a partir desse ano. Nós apresentamos então, queridos, com muita alegria, o projeto de construção do novo templo da Igreja Metodista do Monte Alegre. Como vocês podem ver, o projeto arquitetônico de construção considera um templo bem adaptado para atender a missão da igreja, onde o salão social comportará até 170 pessoas. Ele possui um pé direito duplo, com altura muito bem elaborada, que será muito confortável e seguro para todas as nossas celebrações. Haverá também uma área de púlpito bastante ampla, para poder receber bem o grupo de louvor, com o devido espaço e as eventuais apresentações que houverem. Também haverá um mezanino que abrigará não somente os equipamentos de som, mas servirá também para guardar um ou outro equipamento necessário. Na parte posterior ao templo, nós temos a área que será para os trabalhos com as crianças, do Ministério de Ensino e Escola Dominical das Crianças. Aliás, as crianças, queridos, são muito importantes para a Igreja do Monte Alegre. Elas são um dos pilares de trabalho da igreja. Foi por onde o trabalho começou, envolvendo as crianças. Estes espaços, então, que prevêem o atendimento a essa nossa área da expansão missionária, da missão de Deus, que é o ensino, se compõe de um salão maior para atender as crianças um pouco maiores e 2 salões menores, de acordo com as faixas etárias das crianças, onde o Ministério Infantil trabalhará e buscará com excelência atender à missão, ao chamado da Igreja do Monte Alegre para as crianças. O projeto de construção da igreja, queridos, considera também um pavimento superior sobre a área das crianças. Este pavimento se compõe de um salão grande, o qual poderá ser utilizado para muitas finalidades pela igreja, sempre de acordo com a missão e a proposta missionária da Igreja Metodista. E também abrigará uma cozinha para atender às celebrações e eventos que ocorrerem no salão. Muito bem, queridos, esse é um flash do projeto, uma apresentação rápida para que todos os irmãos tenham conhecimento. Nós estamos em um terreno de aproximadamente 430 metros e o projeto visa também o conforto para todos os irmãos que estejam participando da igreja. É uma bênção que o Senhor tem reservado para todos nós. Nós ficamos então, queridos, muito alegres pela possibilidade e pela proposta de construção do nosso templo para a Igreja do Monte Alegre. E você, querido, ficou contente? A construção do templo, amados, considera atender, conforme o projeto e as especificações, todas as necessidades do Monte Alegre, vindo de encontro aos seus valores, à sua missão, e atendendo assim aos seus propósitos. Nós trabalhamos também, em 2020, para adquirir o terreno onde será construído. Nós trabalhamos no desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e no projeto da estrutura física, que será apresentado pelo engenheiro, para chegarmos até aqui e também obtermos uma parte dos recursos que usaremos na construção. Os arquitetos, nosso irmão Carlos Rocha e Tiago Rocha, estarão acompanhando a responsabilidade do projeto arquitetônico. E o nosso irmão Carlos Magno será o responsável como engenheiro pela obra física. Assim nós queremos, amados, se Deus o permitir, até junho desse ano, desafiamos a comunidade do Monte Alegre a entregar esse templo pronto, para que nós possamos ali fazer os nossos cultos, adorar ao Senhor e desenvolver todo o nosso projeto missionário. Então nós, pastores e lideranças, estamos desafiando todos vocês, irmãos e irmãs, para contribuírem, para ajudarem da maneira que vocês puderem e para se envolverem na obra, porque Deus é aquele que promete realizar nas nossas vidas, a partir do nosso compromisso, da nossa doação, do nosso entendimento e pela transformação da palavra de Deus. Amém, amados? Jesus, então, queridos, nos convida
aqui convida a todos, como nós podemos ver em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glórias a Deus. É grande, queridos, a maravilha de Deus que Deus tem para cada um de nós. Podemos, então, participar da missão de Deus, de salvar as pessoas através da palavra, do discipulado, do ID. Deus nos convida a participar da missão dele, assim como ele é humilde e manso de coração. Isso nós podemos fazer, queridos, assim como nós estamos fazendo através da Igreja do Monte Alegre. Nesse sentido, nós convidamos você a fazer parte do desenvolver dessa missão, a trabalhar, a doar, para que Deus alcance a sua vida plenamente, para que Deus derrame bênçãos sobre você, as bênçãos celestiais que Deus tem prometido. Por outro lado, queridos, como nós vemos aqui nessa palavra de Deus, é mais maravilhoso ainda nós sabermos que Cristo, nosso Senhor, está nos chamando, que temos nele, queridos, o alívio de todas as nossas dores, porque ele nos chama, vinde a mim todos vós. Ele está nos chamando, ele nos oferece, ele nos dá a responsabilidade do ID de fazer missão, mas ele está nos chamando também para estarmos com ele, do lado dele, para entregarmos as nossas vidas, os nossos problemas, todas as nossas dores, para aprendermos com ele que nos ensina, nos instrui, e para encontrarmos o verdadeiro descanso e paz somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, então, que ele nos envia no ID, ele nos chama para a presença dele, para termos uma comunhão plena e sermos curados, salvados no corpo de Cristo, que é a igreja. Nesse sentido, o Senhor está nos chamando. Amém, queridos? Atenda ao chamado do Senhor. Ele vai transformar a sua vida e fazer de você essa nova e viva criatura, cheia de paz e esperança de uma vida na presença do nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer ao Senhor por essa dádiva, por essas grandes oportunidades que o Senhor tem dado, não só para nós, mas também para a Igreja do Monte Alegre. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, porque o Senhor tem abençoado ricamente a comunidade da Igreja do Monte Alegre. A Igreja Metodista do Monte Alegre tem, ó Pai, crescido à luz da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor continue derramando esta palavra maravilhosa nos nossos corações, para que a cada dia, Senhor, nós estejamos mais próximos do Senhor, com uma vida de integridade, de paz, e que o Senhor possa nos tratar integralmente no corpo de Cristo, como cabeça, revelar a nós, Pai, dar-nos discernimento, darmos da graça do Senhor, nos curar e nos fazer as novas e vivas criaturas merecedoras da promessa que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai, os nossos projetos. Sê conosco para que esse novo ano possamos colher frutos do Espírito de Deus através do trabalho da Igreja Metodista do Monte Alegre. E alcança, assim, todas as vidas que têm doado, que têm participado, que têm se inserido nesta missão de expansão do Senhor Jesus. Pai amado, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança. Vamos receber a bênção, queridos. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, e a consolação de Cristo Jesus guarde os nossos corações e mentes. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja com você, agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor, amado. Nós desejamos a você, a toda a sua família, uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. E que esse ano de 2021, queridos, seja um ano que nós possamos vencer esses desafios que nós temos.
porque nós cremos que temos um Deus absoluto sobre as nossas vidas e que para Deus os problemas que nós enfrentamos e as adversidades, como o Covid-19 e outros problemas, são pequenos para Ele e que Ele é capaz de resolver tudo isso. Por isso nós cremos e agradecemos ao Senhor pela sua vida. Uma boa semana abençoada na presença do nosso Pai Celestial. Até mais, queridos.